Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando rezar, dizer: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós fomos sepultados com Cristo. O batismo, ele assume a nossa condição, ele assume o nosso pecado e dá para nós uma vida nova. Uma vida nova. E esta vida nova que o Senhor nos dá, traz para nós algumas coisas, algumas condições, algumas graças. A primeira delas é de viver de fato, assim. O véu do templo rasgou e não há mais nada que impeça de nos aproximar do nosso Deus, do nosso Senhor. Porque somos filhos, e como filhos nós somos chamados a estar próximos de Deus, próximo dele, próximo da sua vontade. Não existe mais nada que nos afaste dele. Penso que a maior desculpa era o pecado. E nós ouvimos na palavra de Colossenses isso, né? Nem o pecado foi capaz de nos afastar. Nem o pecado é mais capaz de nos afastar de Deus depois da sua entrega, da entrega de Jesus na cruz por nós. Nem o pecado. Porque se havia em nós uma paga que nos impedia, ou uma dívida que nos impedia de estar perto de Deus, e o pecado trazia aquela sensação de não sou digno, agora nós precisamos passar pela cruz, olhar para a cruz, nos reconciliar com a cruz, para entender que nós não há mais nada que nos impeça de nos aproximar do Senhor. Não há mais nada. A cruz é esta chave que abre as portas entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. A cruz é de fato
A tesoura celestial que rasga o véu do templo e que nos dá a possibilidade de entrar para encontrar com Deus face a face. Veja, isso não era para todo mundo. A vida de oração não era para todo mundo. Aliás, a vida de oração até era para todo mundo, mas a experiência de Deus não era para todos no Antigo Testamento. Mas quando Jesus dá a vida por nós, Ele nos dá duas graças. A graça de nos aproximar de Deus de novo, como nós ouvimos no Evangelho, chamando Deus de Pai. Nos dando a oportunidade de chamar Deus de Pai. E a segunda graça é a experiência com Deus. A experiência com Deus não é mais para pessoas isoladas, mas é para todo aquele que abre o coração. É para todo aquele que se dispõe. É aquele que, porque o tempo todo o Senhor está à disposição de nós. Mas agora cabe a nós abrir o nosso coração para esta graça acontecer conosco. De entrar no Santo dos Santos. Pela cruz nós podemos agora, porque Jesus deu a vida para nos salvar, para nos dar, para perdoar os nossos pecados, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E não só isso, experimentar a Deus. Experimentar a Deus. Hoje a liturgia toda nos fala de uma forma que nos auxilia e nos permite fazer uma experiência profunda de Deus, que é a vida de oração. A vida de oração. O que é a vida de oração para nós? A vida de oração para nós é este remédio de Deus diário na alma de todo aquele, de todo cristão. Se não rezarmos, nada muda de Deus. Ele continua sendo Deus porque Ele é Deus e nada vai fazer mudar aquilo que Ele é. Mas se eu rezo para Deus, Deus se utiliza desta oração para sarar a minha alma, para regar a minha alma, para regar o meu coração. Então, a oração, a vida de oração, ela nos auxilia nos três níveis. Primeiro, no nível do reconhecimento de Deus. A vida de oração nos faz reconhecer quem é Deus. Reconhecer quem é Ele em nossa vida. Reconhecer o lugar e o espaço dele em nossa história. Reconhecer o quanto Ele, quem é Ele para nós, que Ele é o nosso Salvador. A vida de oração nos faz ter temor a Deus, quer dizer, reconhecer o lugar dele em nossa vida. Esta é a primeira graça que a vida de oração nos dá. A segunda graça que a vida de oração vai nos dar, é a graça de nos reconhecer. Se no primeiro momento eu conheço a Deus e me aproximo dele, e encontrando com ele, eu vejo quem ele é, a vida de oração, no segundo momento, ela me mostra quem eu sou. Ela revela para mim. É por isso que a vida de oração é um remédio diário. Porque na medida que eu rezo, Deus vai mostrando para mim, não só as coisas boas, as coisas ruins também, mas Ele vai me trazendo clareza de como tenho vivido, de como estou vivendo. E o terceiro nível de oração, que é nesta oração que eu queria partilhar sobre Abraão, no terceiro momento, a vida de oração me faz transformar a realidade em que estou. Eu reconheço Deus, eu me reconheço, e a vida de oração me faz olhar para tudo que eu estou vivendo e também me ajuda, é lógico, pedindo a Deus, Ele me faz perceber que esta realidade onde eu estou, ela pode ser transformada. A vida de oração me faz isso, me faz com que o meu coração não se acostume, eu possa pedir para Deus uma novidade, um novo tempo, uma nova oportunidade, para mim, para outra pessoa, para o lugar onde estamos.
por isso que nós encontramos a realidade de Abraão aqui. Sodoma e Gomorra era aquelas cidades que nós podemos dizer que eram imorais, né? Deus enviou anjos, a continuidade desse texto, ele enviou anjos a Sodoma e Gomorra, e os anjos foram perseguidos pelos humanos porque eles queriam manchar a beleza dos anjos, de tamanha impureza dos sodomitas. Então Deus contestou, Deus atestou a realidade de pecado daquele povo. Então no coração de Deus estava certo de mandar fogo sobre aquele lugar. Abraão, amigo de Deus, olha aquela realidade e tem compaixão. E se aproxima de Deus como amigo de Deus, como aquele que tem relacionamento com Deus. E ele intercede para a mudança daquela realidade. Se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, 10, se a gente continuasse lendo, ele ia chegar e se tiver um justo. Então por um justo eu não vou ferir aquele lugar. A questão aqui não é nem a realidade de Sodoma, mas é ver a postura de Abraão com Deus. Uma postura de proximidade. A vida de oração, ela faz isso conosco. Ela nos aproxima de Deus de tal modo, de tal maneira, que a gente fica ousado até em pedir para Deus que Ele mude a realidade que está à nossa volta. A gente chega ao ponto de interceder mesmo. Não só por nós, mas por todas as situações que nós encontramos em nossa realidade. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele dê para nós o coração do salmista. O que o salmista diz? Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que aquele que tem vida de oração, ele acredita que na medida que ele grita pedindo ajuda, Deus vem em socorro. Mas se nós ficamos longe, mas se nós não queremos um relacionamento com Deus, a primeira coisa que nós sentimos no nosso coração é de que o pecado e nós não temos condições de permanecer na presença de Deus. Isso é uma mentira, isso é um erro, isso não é verdade, isso é falácia. Pelo contrário, os ouvidos do Senhor estão atentos para o clamor do justo. Eu gosto muito de Salmo 33, que foi o salmo que foi tirado para mim no dia que eu disse sim a Deus para a minha vocação sacerdotal. E na altura do Salmo 33, na metade dele diz que os olhos do Senhor estão voltados para os seus, e os seus ouvidos estão atentos para ouvir o seu clamor. Veja, Deus está com o ouvido e os olhos, a atenção dele voltada para nós. Mas é lógico de que Ele espera o nosso passo, porque Ele já deu todo o passo em direção a nós. Agora é a nossa vez. Vida de oração é tomar a decisão de dar passos em direção a Deus. Não por regra tão somente. E não pode ser só por regra. Ah, porque está na regra de vida, porque eu tenho todo dia que rezar isso, rezar aquilo. Ah, porque na terça é assim, porque sexta desse modo. Não. Porque vira mecânico, isso não gera relacionamento. Mas a minha vida de oração precisa ser por amor, é correspondência. Eu correspondo a Deus com amor. E porque eu correspondo a Deus por amor, eu não vou deixar faltar o meu diálogo com Ele diário. O meu diálogo com Ele, a minha colocação com Ele de modo diário, onde eu vou abrir o meu coração e Deus vai abrir o coração dele a mim também. Por isso que a oração, irmãos, é um remédio diário para a nossa alma. Vamos pedir hoje ao Senhor que Ele renove o nosso dom da confiança. Porque confiante nós poderemos rezar e acreditar que Deus fará algo em nosso favor. Eu quero te convidar isso então, com suas palavras, a pedir que o Senhor renove o dom da confiança em teu coração. Pedir que o Senhor restaure a confiança do teu coração, a confiança com Deus, a confiança com Ele. Às vezes na caminhada a gente vai se rebelando contra Deus e a gente
a gente vai perdendo a confiança. Mesmo adornado de consagração, o nosso coração ainda está distante de Deus. Eu te convido nesta hora a pedir ao Senhor que renove a tua capacidade de confiar nele, de esperar nele, de falar com ele e esperar de Deus a sua providência. Coloca agora teu coração em Deus e apresenta para ele esta realidade. Pede para ele que ele venha mesmo, que ele ouça a tua voz. Peça a Deus que você ouça a voz dele. E que você confie outra vez nele. Confia no Senhor e ser forte. Diz o salmista, o Salmo 26, confia no Senhor e ser forte. Coloca a tua confiança no Senhor nesta hora. Apresenta e diz: Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu não quero que minha vida de oração seja só uma rotina, mas quero que seja um diálogo, um encontro todo dia entre eu e o Senhor, como o Senhor que descia no Éden todos os dias para falar com Adão e consolar o seu coração. Assim eu, Senhor, quero ter esta confiança de todos os dias, rasgar outra vez o meu coração para Ti e esperar em Ti. Dai-me, Senhor, o dom da confiança, o dom da esperança, o dom da fé expectante, para que eu volte a acreditar que o Senhor ouve. Que o Senhor ouve a minha oração, que o Senhor respeita o meu coração, e de que o Senhor espera que a gente se relacione. O Senhor não invade a porta do meu coração. Hoje, Senhor, nós batemos a porta do teu coração, como aquele homem do Evangelho que suplica os pães. Eu desejo, Senhor, os pães também. Os pães, o pão da confiança, o pão da providência, o pão da misericórdia, o pão do amigo que confia que virá. Eu quero, Senhor, este lugar. Eu quero bater na porta de seu coração, Senhor, e acreditar que sempre haverá pão fresco para um coração cansado, para as faltas do meu coração. Que a minha oração, Senhor, seja assim, confiante, na certeza que o Senhor, mesmo com as palavras duras de dia a dia, para me convencer e me converter, sempre dará um pão novo para o meu coração. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e agradeço, porque eu creio que o Senhor não me deixa desamparado, porque o véu do templo rasgou, e agora eu posso entrar, e não só falar contigo, mas me relacionar, experimentar, ter a experiência concreta, verdadeira e genuína contigo. Obrigado, Jesus, porque renovas o dom da confiança em mim. Obrigado, Jesus, porque restauras a confiança em mim. Obrigado, Jesus. E é muito forte aquilo que o Senhor traz ao meu coração, que alguns de nós, se não todos, precisamos fazer a experiência de José do Egito, mesmo jogado na cisterna, acreditar que do Senhor proverá. Mesmo jogado na cisterna, o Senhor muitas vezes nos permitirá chegar às cisternas da nossa existência, para que nós voltemos e confirmemos em quem colocamos a nossa confiança. Mesmo na cisterna, Senhor, eu acredito que o Senhor virá em meu socorro. Eu acredito, Senhor, nós devemos acreditar, mesmo diante das tribulações. Bendito seja o Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Santo é o Seu nome, excelso, soberano, Deus bondoso. A Ti nosso louvor, a Ti o meu louvor. A Ti o meu louvor, Senhor, o meu louvor. Eu Te entrego o meu louvor. E agradeço porque renovas em mim o dom da esperança e da confiança. Levante-se no seu lugar, que ao som desta melodia, com sua mão direita erguida, vamos proclamar aquela palavra de fé, da qual devemos colocar nossa confiança e esperança. Creio